Olá para você que gosta de estudar e sabe muito bem o que quer da vida. Nesse momento, nós iniciamos a segunda aula de Física. O meu nome é Aires Pergentino, eu sou professor de Física e vou te conduzir nesse processo para a gente compreender um pouco mais sobre paradigma. Você já ouviu falar em paradigma? Dá uma olhada na nossa tela aí. Olha só. Paradigma é algo que serve como modelo, um exemplo, um padrão. Olha só, nós temos aqui o filósofo Thomas, autor da obra A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele disse o seguinte: paradigma é uma estrutura mental composta por teorias, experiências, métodos que servem para organizar a realidade e os seus eventos no pensamento humano. Olha, parece ser complexo, né? Mas não, você vai entender mais à frente. Olha só, imagina que o paradigma seja uma pessoa que tem deficiência de visão e ele precisa de um óculos para poder enxergar melhor. Então, a palavra paradigma, na verdade, ela tem origem do grego, né? Paradeima, que significa modelo ou padrão. Assim, o homem lê o mundo conforme seus paradigmas e consegue, com essa lente, distinguir o certo e o errado, ou ainda saber que é cientificamente aceito ou não pela comunidade. Os paradigmas sempre orientam novas escolhas, novos olhares. Então, como eu falei, imagina um óculos e que você consiga observar o mundo através dessa lente. Imagina que, de repente, essa lente já não seja mais suficiente para que você compreenda melhor as imagens. E você precisa o quê? Trocar a lente. Então, o paradigma é exatamente isso, é como nós olhamos para o mundo, certo? Então, essa comparação com a lente é bem interessante para a gente entender esse processo e como se dá. Então, o primeiro paradigma da ciência é marcado por um período caracterizado pelos mitos, cujas explicações dos fenômenos naturais eram atribuídos ao divino, aos deuses, e a verdade era a revelação divina incontestável. Então, tudo se atribuía ao divino, seja em qualquer cultura, seja ao próprio Deus ou a outros tipos de deuses, mas tudo se explicava através do divino. Ele queria dessa forma, ou queria-se dessa forma, ou a natureza queria dessa forma. Então, as explicações, antigamente, principalmente quando a gente está falando de ciência, tentar entender as coisas era através de fenômenos divinos. Então, por exemplo, por que chovia? Porque o divino queria. Por que acontecia alguma coisa que não estava predeterminada? Porque o divino queria. Então, esse divino, para você entender, é exatamente a questão de uma divindade, seja ela qual for, mas era o querer dela que se estabelecia, certo? Então, esse foi o primeiro paradigma da humanidade, quebrar essa ideia de que as explicações se davam a partir do divino. Ele se explicava tudo e não tinha uma explicação porque era a vontade dele. Posteriormente, esse paradigma deu lugar a outro pensamento que marcou o século VII e o VI a.C. na Grécia Antiga. Tá? Era a teoria do conhecimento clássico. Nesse período, acreditava-se que a natureza tem uma ordem, uma causa e um efeito e tudo podia ser explicado como parte dela, pois a verdade era contida nela, certo? A verdade, portanto, se daria pelo uso da razão. Aí entramos nos pensadores, certo? Os primeiros pensadores. Vamos ter Aristóteles, certo? Platão e tantos outros pensadores filosóficos que queriam entender a razão do próprio conhecimento. Por que as coisas aconteciam? Por que existiam determinados fenômenos? Então, queria se explicar utilizando outros elementos a não ser o divino, certo? Era uma explicação diferente, principalmente se deu com a Grécia Antiga. Posteriormente, com o surgimento da teoria do conhecimento no século I, mais ou menos, entre o século I ao décimo terceiro século, ou até mesmo a Idade Média, o homem é concebido como criatura de Deus. Aí nós voltamos de novo. E se define com a relação com o absoluto. A verdade se dá pela fé, pelas escrituras sagradas. Então, olha só,
Observem que os filósofos eles deram uma ruptura nesse processo, mas depois houve um resgate novamente das explicações divinas através dos fenômenos da natureza. Então nós temos um outro problema aí, né? Nós temos um retrocesso no processo. Tudo se explica através da fé, certo? Aí a gente pode até elencar, principalmente a esse período, principalmente o advento das Escrituras Sagradas, né? A Bíblia, no caso. Tanto é que nós tivemos um problema muito grande, já comentamos um pouco na aula passada, mas essa aula eu vou dar um pouquinho mais de ênfase, que é a visão de Galileu Galilei e Nicolau Copérnico em relação ao movimento dos astros no céu, certo? Para Galileu, ele defendia as ideias de Copérnico, então ele comungava com as suas ideias. E qual era essa ideia? A ideia era que o Sol ficava no centro do universo e os demais planetas giravam ao seu redor. Galileu conseguiu, através das suas observações, dar um passo a mais que Copérnico. Ele conseguiu provar, inclusive, o movimento desses astros no céu observando com o seu telescópio. Olha só, exatamente há muitos anos atrás, Galileu conseguiu fazer isso com uma pequena luneta. Certo? Hoje que a gente tem uma tecnologia muito mais avançada, como o Hubble, como até mesmo a ISS, que é a Estação Internacional Espacial, que nos abre um grande leque para a gente entender um pouco mais sobre o universo, mas para aquela época, uma simples luneta conseguia já quebrar uma barreira grande no pensamento. Tanto é que Galileu observou as luas de Júpiter, que hoje nós conhecemos como Io, Europa, Ganimedes e Calisto, só com o seu telescópiozinho, certo? Que era, na verdade, uma pequena luneta. Então, esse foi um grande paradigma que foi quebrado, talvez um dos maiores paradigmas que foram quebrados na história da humanidade. A questão do heliocentrismo vir tomar frente, porque antes se acreditava que quem ficava no centro do universo era a Terra. Né? Então, os dogmas da igreja na época não poderiam ser ultrapassados, e Galileu conseguiu criar uma ruptura aí, uma ruptura interessante, porque ele conseguiu, inclusive, influenciar algumas pessoas do clero da igreja para convencê-lo através do sistema heliocêntrico, mas a maioria da cúpula da igreja não permitia que isso acontecesse. A igreja não poderia ser contestada, certo? Então, esse momento, nós temos uma ruptura muito grande desse paradigma do sistema geocêntrico para o sistema heliocêntrico. Olha só, da mesma forma que os padrões estabelecidos auxiliam no desenvolvimento da ciência e do desenvolvimento pessoal, eles também podem atuar no sentido contrário, quando se tornam barreiras para inovação e mudanças. Olha só que interessante, às vezes o que a gente acredita nem sempre é verdade. E a gente precisa entender também qual é essa verdade. Ela é uma verdade absoluta? Existe uma única verdade para as coisas? Ou existem visões para diversas coisas? Certo? Isso é interessante. Será que você tem a sã consciência de que todas as coisas que costumava fazer, ou está apenas seguindo padrões psicológicos pré-estabelecidos pela humanidade? Nessa aula eu vou deixar um link para você, é de um vídeo bem interessante do experimento com os macacos. Nesse experimento com os macacos, o cientista colocou esses macacos em uma jaula, isolados, depois você vai assistir o vídeo, e ele colocou uma escada e uma banana, foram 5 macacos. E ele observava que um macaco ia lá, subia a escada, pegava a banana e descia. Aí o outro macaco ia lá, pegava a banana e descia. E interessante que toda vez que ele subia a escada e pegava uma banana, o cientista abria uma compota de água e a água caía por cima dos outros macacos. Os macacos percebiam que toda vez que alguém subia a escada e pegava uma banana, chovia bastante. E o que eles faziam? Toda vez que o macaco subia, os outros iam lá e davam uma surra nele. O outro macaco subia, os outros iam lá e davam uma surra nele. E o cientista teve a ideia de começar a trocar os outros macacos. Então, assim, foi trocando um macaco por vez e, ao final, todos os macacos que estavam lá, eles não sabiam da ideia de que chovia após subir a escada. Ele só sabia da ideia que levavam uma surra todos eles que subiam lá. Olha só o paradigma nesse processo. Ficou
comumente um padrão para eles. Né? Subir a escada era proibido, nenhum macaco poderia subir a escada, então era uma briga muito grande. Esse vídeo você vai assistir e depois você vai fazer algumas anotações com relação a ele, eu deixei o link aí para vocês entenderem melhor. Então, como eu falei, a questão do paradigma, também existe a quebra de paradigmas. Né? Vocês viram aí que a gente falou de uma ruptura do paradigma interessante do sistema geocêntrico e heliocêntrico, que a gente também já aprendeu na aula anterior. Então, essa mudança ou ruptura do sistema de valores, práticas e crenças anteriores é substituído por uma nova visão, certo? Vamos usar um exemplo interessante. Vou utilizar, inclusive, o Galileu Galilei também. De senso comum, se você pegar dois objetos de massas diferentes, vai parecer que o objeto de maior massa cai primeiro ao chão do que o objeto de menor massa. Então, se você pegar, por exemplo, uma pena e uma pedra e soltar os dois, você vai pensar, lógico, a pedra vai cair primeiro, a pena não. Galileu tinha outra ideia com relação a isso. Se ele tirasse completamente o ar de um tubo e colocasse uma pedra e uma pena, ele imaginava que os dois iriam cair ao mesmo tempo quando ele girasse o tubo. E isso aconteceu. Então, esse experimento, inclusive, foi feito quando o homem foi à Lua. Ele soltou uma pedra e uma pena na Lua e ele observou que com a gravidade aproximadamente zero e sem o ar, os dois caíam ao mesmo tempo. Vocês podem olhar na imagem aí, a gente tem a Torre de Pisa, certo? Galileu lá em cima soltando duas esferas de tamanhos diferentes. Ele queria mostrar que, na verdade, a ciência se faz através da experimentação. A gente precisa provar como que as coisas acontecem para que a gente possa entender melhor esse processo. Então, inclusive, Galileu é considerado o pai da ciência moderna justamente porque ele usava as provas para poder contestar as ideias dele, para verificar se realmente ele estava correto nas suas ideias, certo? Começou-se aí o sistema experimental, a partir daí que a gente começou a experimentar as coisas, certo? Essa imagem, inclusive, é da nossa aula passada, então vocês podem observar na linha do tempo o sistema geocêntrico e heliocêntrico, como eu falei, foi uma grande barreira enfrentada pela humanidade de quebra de paradigma, uma grande ruptura realmente, certo? Então, olha só, desse modo, a quebra de paradigmas é um desafio para todos nós, né? Para a sociedade, para a ciência, certo? Mas, felizmente, é possível melhorar a capacidade de lidar com essas rupturas, afinal, toda evolução exige mudanças, e quem se movimenta e quem não se movimenta não avança. Olha o que disse Albert Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então a ideia que a gente tem sobre as coisas, elas também precisam ser ampliadas. Será que existe uma verdade absoluta? Será que só existe esse olhar para aquilo? Será que existem outros olhares para aquilo? Então a ciência também é aberta para essas situações. Nós temos uma atividade interessante ao final dessa aula. Olha só, o que nós vamos fazer após essa aula? Então, nós vamos fazer um resumo pequeno, em forma de esquema, tá? Vocês vão fazer esquemas relacionando o papel da ciência na construção do pensamento ao longo dos anos. Então, é uma atividade que vocês vão desenvolver, né, após esse diálogo que nós tivemos sobre paradigmas, certo? E volta aqui um pouquinho. Eu quero agradecer você por ter estado comigo até agora. É interessante observar como que a humanidade evoluiu e os sistemas evoluíram ao longo do processo e como que a gente lida, nós da área da ciência, como a gente lida com tudo isso. É importante a gente ter uma visão mais ampla do processo, entender melhor como funciona o universo como um todo. Nas próximas aulas, nós iremos ver um pouco mais sobre o movimento, como que os corpos se movimentam, as leis de Kepler e futuramente a gente também iremos inserir outros cientistas como Isaac Newton, as leis de Newton, que muita gente já ouviu falar, e compreender como ela se aplica no nosso dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.